Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol, sou aqui do interior de São Paulo e coleciono suculentas há pelo menos 4 anos. Eu estou mostrando as minhas suculentas compactas desta bancada que eu estou mostrando. Hoje irei fazer a parte 3. Fiquem comigo até o final. Essa é a Echeveria São Luís. Ela não está no seu melhor esplendor, porém é uma suculenta muito bonita. Quando estressada fica com os versos da folha bem vermelho. E é uma planta de fácil cultivo. A minha está um pouco sofrida, mas é uma planta que vale a pena ter. Esta é a Echeveria cubanita, ela está recém-plantada, porém ela é de fácil cultivo e muito bonita. E tem um crescimento rápido. Essa daqui é a Cetorum Victor. É uma planta que tem esse verde bem intenso. Ela é uma planta comigo que não pega fungos, porém é uma planta lenta. Então já tem há bastante tempo e ela ainda está assim nesse porte pequeno, apesar dela ter porte pequeno, mas ela não se propagou muito. Então, ó, apenas essas mudas que ela soltou, essa aqui eu retirei e coloquei aqui do lado. Essa daqui é a Cetorum Victor. Essa daqui é a Red Holly. Ela perdeu bastante folhinhas embaixo, por causa do excesso de água que vem recebendo. Ela tem esse tom verde, assim, bem bonito. Ela está descentralizada, porque essa daqui é a cabeça do tronquinho que estava no meio. Eu cortei para fazer mais mudinhas, porém o tronquinho secou e a cabecinha ficou aqui. E aqui tem umas inquilinas, que é folhinha, ou às vezes mudinha que a gente tira. Esse daqui é de folhinha, se eu não me engano é da Gilva. E essa aqui é uma Orostaches. Então, essa aqui é a Red Holly. Essa daqui é a Orion. É uma planta de fácil cultivo, que raramente pega pragas. Aguenta temporadas aí das estações de chuva. E é uma planta que no inverno fica com uma coloração roxa muito bonita. Essa é a Echeveria diva. É uma planta muito bonita, de fácil cultivo, que se propaga facilmente. A minha está com o caule alongado, porque já faz algum tempo, né, que eu plantei ela aqui nesse vasinho. Tá com alguns fungos, sim, porque todas as minhas plantas estão um pouco sofridas, né, devido ao que eu já expliquei nos vídeos anteriores, da construção da estufa. Então, elas sofreram bastante, porque ficavam sendo colocadas de um lado para outro, aí machucava, pegaram chuva, sol sem sombrite, e depois que vieram para a estufa, elas também sofreram para se adaptar, porque aqui não tinha sombrite, e depois que eu fui colocar sombrite. Então, só que ela é uma planta de fácil cultivo, muito prolífica e muito linda. É a diva. Essa é uma suculenta que eu recebi de brinde. Tem a plaquinha aqui, mas a plaquinha veio com o mesmo dizer que estava no site, que é em breve. Não sei se esse é o nome dela, mas veio com esse nome, em breve. Então, é uma suculenta também de fácil cultivo, que nunca me deu problemas. Agora, né, que eu tô observando que ela está com raízes aéreas. Não sei se é devido ao substrato, que já faz algum tempo que está aqui, porém, ele ainda tem, ó, fertilizante, ó, no solo inteiro, ó. Talvez ela esteja com cochonilha, né, ou nematóides nas raízes, e daí eu precise cortar e replantá-la. Então, essa daqui veio com a ID de em breve. Essa daqui é a Dusty Rose. Ela também não está na sua melhor forma. É uma suculenta que fica de porte médio, né, a grande.
Essa daqui foi replantada há pouco tempo. Essa daqui também, ó, elas estavam juntas, eu separei para que elas pudessem crescer mais. Mas é uma planta de fácil cultivo, ela é só um pouco intolerante a excesso de água devido às suas folhas gordinhas. Mas não pega quase praga e tem uma coloração muito bonita, né? Ela é muito parecida com a Perle, só que ela fica de porte maior do que a Perle. E a sua coloração, assim, um rosa, no inverno fica com rosa intenso. Pessoal, essa daqui é a minha Orpete. Ela está uma lástima, coitada. Tá muito sofrida. Essa daqui é uma das que mais sofreram com toda essa mudança de local. E agora ela está na bancada, eu deixei ela mais para ponta para ela não pegar tanta água, porque ela também não gosta de excesso de água. E ela perdeu bastante folhinha embaixo. É uma planta que fica num porte médio, né? Bem bonita. Só que a minha, infelizmente, no momento não está nada bonita. Mas ela vai ficar. E eu tenho bastante mudinha dela, que ela se propaga fácil, né? Por folhinha, por corte, por decapitação. E não, quase que não apresenta fungos. Então, ela é mais difícil só com excesso de água. Orpete. Essa daqui é a Fantastic Fontaine. Então, ela tem essa característica, né, das folhinhas ficarem todas para cima, assim, parecendo, lembrando mesmo como se fosse uma fonte de água. A minha está com haste floral, eu logo irei retirar, porque a haste floral consome muita energia da planta, né? É uma forma de propagação, é como se fosse a mãe grávida, né, que manda lá toda a energia do seu corpo para o bebezinho crescer, assim as plantas também, com a haste floral, é como se fosse o bebezinho dela. Então, eu retiro essas folhinhas aqui, elas dão novas mudinhas. E quando é de suculenta de porte pequeno, eu não planto a haste, porque ela geralmente não brota, só das gibifloras que eu planto. Então, essa daqui é uma suculenta de fácil cultivo, que não é propensa a fungos. E no inverno ela fica também com uma coloração bem mais bonita. Então, essa daqui é a Fantastic Fontaine. Essa daqui é a Valvelite. É uma planta bem prolífera. Ela solta mudas espontâneas, ó, embaixo do seu caule. É uma planta de fácil cultivo. Tem essas folhas mais fininhas, assim, várias camadas, que dá um aspecto, né, bem mais cheinho para ela, fica bem mais bonita. A minha está bem manchada, mas ela também tem pruína. E essa daqui é a Valvelite, uma planta de fácil cultivo. Essa daqui é a Echeveria Lulu. Então, ela tem essa cor lilás, arroxeada, muito bonita. Ela é toda pruinada. Então, pruína é esse pozinho branco que as plantas têm na folha. Se você tocar, retirar, ele não volta mais. Então, precisa, né, ter um cuidado com essas plantas de pruína para que não venha manchar, porque depois não volta essa pruína. E a que dá beleza à planta, né, na minha concepção, é a pruína, das plantas que tem pruína, que deixa ela com essa cor assim, que esse tom mais suave. É uma planta de fácil cultivo, se propaga rapidamente ela enche o vasinho, forma colônias. É uma planta que vale muito a pena ter e se destaca no meio das outras por causa da sua coloração. Então, essa aqui é a Lulu. Essa daqui é um tronquinho bem antigo de croma. Na verdade, é a matriz de todas as outras que eu tenho. Então, como ele é um tronquinho bem antigo, já faz bastante tempo que tá plantado aqui, as rosetinhas não se desenvolveram tanto. Então, ela ficou meio que mini. Aí, virou essa colônia, né, porque
O tronquinho foi dando várias, ficou meio que pendente. E eu tenho elas também plantada em um recipiente maior, que elas também ficaram maiores. Aqui nesse recipiente maior, que é um pote, né, de suplemento que eu pintei e plantei, eu tenho a croma, que é essa aqui que tá ficando colorida, junto com a melaco, que é essa que tem um verde mais intenso e é mais brilhante. Então, a croma, ela fica com essa característica aqui de ficar variegata, colorida, e a melaco não, ela fica só nesse verde, assim, bem aqui, ó, esse aqui é uma melaco, esse verde bem intenso e brilhosa. E as duas, ó, então elas são bem parecidas, né? Elas foram plantadas juntas aqui, esse daqui também já tá precisando fazer um replante, mas aqui em recipiente maior elas ficam em um porte um pouquinho maior. São plantas de facílimo cultivo, que você pode esquecer delas, que elas vão sozinha. E você precisa, né, de uma vez por ano, pelo menos, replantá-las. E elas formam também essa colônia que fica maravilhosa. Então, essa aqui é a croma e a melaco. Ó, a melaco, ela mais verdinha. Essa é a Echeveria Blue Elf. Na verdade, eu não tenho certeza se o gênero dela é uma Echeveria. Quem souber pode pôr aí nos comentários para mim se sim ou não, qual é o gênero dela. Ela é uma planta de fácil cultivo, porém a minha está sofrida, precisando de replante. Ó, já está com os caules bem alongado, perdeu bastante folhinha embaixo devido à umidade. E é uma planta assim que eu nunca tive problema com pragas com ela. É mais mesmo a manutenção do replante que o que a gente precisa fazer. Mas é uma planta que quando estressada fica numa coloração com as pontas, né, mais avermelhadas, embaixo, né, das rosetas, as folhas de baixo mais avermelhadas, e uma planta de fácil cultivo, Blue Elf. Essa é a Echeveria mexicana, ela fica nesse porte grande assim, né, de médio a grande. A minha está um pouco torta devido à incidência solar, né, que pega de um lado só nelas. Mas é uma planta que se destaca entre as outras, que tem essa aparência parecendo bromélias brasileiras, né? É uma planta de fácil cultivo, que não é propensa a fungos e tem essa cor aqui muito bonita. No inverno ela fica com as pontas bem mais vermelhas. Então, é uma planta para mim de fácil cultivo e muito bela, mexicana. Esta é a longuíssima, é uma planta lenta aqui para mim, então eu já tenho há bastante tempo e ela ainda permanece praticamente igual quando eu comprei. É uma planta que demora para se desenvolver, demora também, né, para se multiplicar. Ela tem esse tom de verde oliva aqui, ó, bem mais intenso. E, porém, não é propensa a fungos, só é demorada em seu crescimento. Longuíssima. Esta é a bachata, então é uma planta de médio porte, que tem carúnculas, né? Essas protuberâncias na folha aqui, que são armazenamento de água. Então, é uma planta que fica bem bonita, de fácil cultivo, que não é propensa a fungos. Ela só não gosta do excesso de água, né? Como a maioria das suculentas, porque elas têm as suas folhas como armazenamento de água. Então, ela sempre tá com essas carúnculas aqui, mesmo recebendo mais água, né? Que agora na estação do verão chove bastante e elas recebem chuva de vento aqui nessa bancada.
E ela está sempre bonita assim, bachata. Essa daqui é a Heart's Delight. Ela também é de médio porte. A minha está estiolada, ó, porque elas precisam de bastante incidência solar para ficar bem compacta, né? Em formas de rosetas mais compactas. Então, ela vai virando parecendo que uma arvorezinha, uma arvoreta. Ela também tem a característica, né, de ter essas protuberâncias, né, que são carúnculos nas folhas, como armazenamento de água. E ela também apresenta esses carúnculos o tempo todo, porque tem algumas que só apresentam quando elas estão em situação de estresse. Estresse hídrico, como reserva d'água mesmo para elas. Então, essa daqui é a Heart's Delight. Essa daqui é mais uma parecida com as anteriores, porém tem diferença. É a Macaron. Ela também é de médio porte. Ela também apresenta essas características, né, de carúnculos na folha. Essa daqui está um pouco mais compacta, mas também precisa de bastante incidência solar. Está com a folha machucadinha, está torta devido à incidência solar. Talvez eu mude elas de pote e passe para as bancadas do meio, para que elas possam pegar mais sol. Essa daqui é a Macaron. Essa daqui é a Raindrops. Ela também é uma planta de médio porte que apresenta carúnculos. Ó, essa agora que tá começando, eu já tenho ela há bastante tempo. A minha nunca apresentou carúnculos. Agora que eu deixei ali próxima das outras, né, que também as anteriores que eu mostrei, que ela começou a apresentar carúnculos. Talvez tenha ficado envergonhada, né, de estar perto das outras que tem carúnculos e ela ainda nunca soltou seus carúnculos. Agora que começou a soltar o primeira, aqui ó, na folhinha, primeira bolinha. Então, essa daqui é a Raindrops. Ela é de fácil cultivo, comigo não pega fungos, só que ela é mais lenta do que as outras. Essa aqui é a Echeveria Liz. Na verdade, eu já tenho visto ela como gibiflora, só que a minha não tá se desenvolvendo tanto, ó. Agora que ela começou a dar uma desenvolvida, ela tem essa característica das folhas brilhantes. A minha tá com remédio de atomácia, por isso que tá manchada. Mas ela fica com as folhas bem brilhantes, com as bordas bem coloridas. A Echeveria Lise, ela fica de médio porte. Este é o Sedum Shangri-La. Eu fiz replante dele há pouco tempo, ó, cortei as rosetinhas, né, dos caules que estavam muito alongados. Replantei aqui na frente e atrás eu deixei os tronquinhos para que gere novas mudinhas. Então, novas mudinhas já estão surgindo nos tronquinhos e as cabecinhas já estão pegas. Este é variegata, porém ele não está apresentando a variegação por enquanto, né? Ele fica com o centro amarelinho, mas não está apresentando variegação. Então, esse aqui é o cedo Shangri-La de fácil cultivo e que se propaga facilmente. Esse é o Tencho Aqua Blanca. Eu comprei como gênero Echeveria, porém eu não tenho certeza se seja uma Echeveria. O meu tá bem estiolado, porque ele precisa de muito sol, o sol o dia inteiro que possa pegar nele, para que ele fique com as rosetas mais compactas e ele fique numa coloração mais bonitinha. O meu eu pretendo replantar, tirar ele daqui, passar por uma bancada que pega o sol o dia todo. Ele fica muito bonito no inverno, ele fica com uma coloração com as pontas bem mais avermelhadas. É o Tencho Aqua Blanca. Essa é a Echeveria Jade Butterfly. Ela é uma planta de fácil cultivo, que fica assim nesse porte médio, é de crescimento rápido, tem as folhas bem gordinhas, ó, então ela não tolera
excesso de água, porque senão ela começa a melar. Mas é uma planta de fácil cultivo e que no inverno fica com uma cor magnífica. Ela tem pruína também, ó. Então tem que cuidar para não manchar a pruína. Jade Butterfly. Essa daqui é a Geminatênio. É uma planta que se propaga muito, então é uma planta de fácil cultivo, que não pega pragas aqui no meu cultivo. Ela tem essa característica de ficar com arvoreta, ó. Essa eu cortei, então ela soltou várias brotações, né, para parecer que são galhinhos de árvore. Essas mudas aqui maior eu pretendo tirar. Toda a folhinha dela, ó, toda a folhinha que cai aqui gera novas mudinhas. Então é uma planta assim de um verde claro. Ela fica com esse tom o ano todo. Se destaca, folhas brilhosas e de fácil propagação. Então ela é Geminatênio. Esta é a Angel. Eu fiz replante dela há pouco tempo, porque ela estava bem sofrida. É uma planta que tem a característica das folhas um pouquinho mais finas, né? Ela é bem propensa a fungos, tem que sempre estar cuidando, a cochonilhas. Então, na verdade, não tanto a fungos, mas a cochonilha. A cochonilha adora ela, porque como ela tem várias camadas de folhinhas, essas folhinhas mais fininhas, as cochonilhas gostam de ficar escondidinhas, se alimentando da seiva da planta. Então, essa daqui é a Angel. Essa daqui é a Graziella. Ela tem essa tendência a formar colônias espontaneamente. Então, ela vai soltando essas mudinhas do tronco e vai virando colônias. É uma planta de fácil cultivo, de rápido crescimento e que forma assim esses aglomerados de plantas que enche o vasinho e que dá toda a diferença na sua coleção. Graziella. Esta é a Linda Jean. Eu acho que eu já mostrei no vídeo 2, porém vou mostrar de novo ela, ó. Então ela tem essa coloração marrom, ela é até parecida com a Echeveria marrom, que eu já mostrei nesse vídeo. Solta as mudas espontaneamente, de fácil cultivo, não é propensa a fungos e ela se destaca na sua coleção. Linda Jean. Essa daqui eu perdi a ID dela. Quem conseguir identificar aí, por gentileza, deixa nos comentários para mim. Então ela tem essa coloração assim verde alaranjada. Ela solta muitas hastes florais. Aqui até eu finquei uma aqui para fazer o teste se ela brotaria e está brotando. Ó, tem um brotinho lá, aqui tem um mato também, mas tem um brotinho lá, ó. Quando a haste é um pouquinho mais grossa, às vezes consegue sair brotinho, mas aqui, ó, eu já retirei várias dela. E aqui já tá soltando outra haste. As folhinhas eu deixo que soltam novas mudinhas. Mas ela tem esse tom assim alaranjado, também muito bonita. De fácil cultivo, que quase não pega pragas. Só não sei a ID dela. Então essa daqui, quem souber deixa pra mim. Esse é o Kalanchoe Kinkle Red. Então ele tem essa coloração alaranjada com o centro verde claro, fica lindo. Eu adoro esse Kalanchoe, porém ele é de difícil cultivo, ele demora a se desenvolver. No verão ele definha, fica bem feinho assim. Eu tenho que sempre estar fazendo replante dele, porque senão eu posso perdê-lo. Mas ele tem esse destaque, né, dessa coloração dele laranja, assim, muito bonito. É o Kinkle Red. Essa é a Echeveria Ice Pink. Ela está bem verdona, assim, mas acredito que ela muda a coloração, né, quando tiver no estresse, ou estresse hídrico, ou no inverno. Ela tem esse porte médio, ela é de rápido crescimento.
E eu tenho há pouco tempo, eu não tenho muitas coisas para falar dela. Então, essa aqui é Ice Pink. Essa é a Echeveria Lia. Ela é uma planta de fácil cultivo, que aqui comigo nunca pegou fungos. Eu já tenho há bastante tempo. Ela tem essa característica assim das folhas pontiagudas. É uma planta que tem pruína também. E é uma planta muito bonita. Echeveria Lia. Esse é o Pachyphytum Green Apple. O meu já está bem antiguinho aqui nesse vaso, nesse substrato, tá precisando de replante. Ela tem essa características de formar arvoretas, ó, eu podei, e daí ele deu mais essas mudas, e eu cortei algumas e coloquei ao redor do vaso. E ele formou essa colônia, porém ele está, perdeu muitas folhinhas no tronquinho, ele tá precisando de replante. Esse daqui é o Green Apple. Essa daqui é a Creminophila linguifolia. Esse é o gênero dela. Ela é bem parecida com os Sedums, os Pachyphytums. Ela tem essa cor assim meio amarelada, verde meio amarelada. A minha também tá bem antiga nesse vasinho, precisando de replante. É uma planta de fácil cultivo, que não pega fungos, eu sempre cultivei ao tempo, agora que eu tô cultivando em estufa, nunca me deu problema. Só tá precisando de replante. Creminophila linguifolia. Essa daqui é a Graptoveria ellen. Então, essa daqui é a minha matriz. Eu fiz poda nela para multiplicar. E agora que ela está soltando novas mudinhas, porém, ela está bem mais lenta do que em outras estações. Eu acredito que ela esteja em dormência, mas ela tem essa coloração muito bonitinha. É uma planta de fácil cultivo, porém não tolera excesso de água. Graptoveria ellen. Essa daqui é a Citifocumiyama. Ela é uma planta que forma colônia espontaneamente. Ela é de fácil cultivo, porém não tolera encharcamento nem excesso de sol. Então, essa daqui quase que eu perdi, sobrou só um restinho dela agora, que eu replantei há pouco tempo, mas ela já está se multiplicando, está com haste floral. Eu vou retirar as folhinhas, pôr para germinar ao redor aqui e cortar, né, para não extrair muito a energia da planta. É uma planta que fica com uma coloração muito bonita e que forma colônias de fácil cultivo, a Citifocumiyama. Daqui são as Lovely Rose. Essas aqui estão replantadas há pouco tempo, ainda não soltaram, emitiram raízes. Elas estavam em uma floreira bem estiolada ao tempo, e daí eu fiz o corte delas, a poda, e replantei. Planta de fácil cultivo, que comigo aqui nunca pegaram praga, só não toleram encharcamento. Então, muita chuva, como elas estavam ao tempo, elas estavam perdendo muitas folhinhas no tronquinho. Então, elas estavam com o tronquinho pelado e muito estiolada. Então, é uma planta muito bonita, né? Uma verdadeira rosa de pedra, a Lovely Rose. Essa daqui é a Haworthia fasciata. Então, ela tem essa característica do verso ser zebradinha. Ela forma colônias rapidamente, de fácil cultivo. E é uma planta de meia sombra. Então, que você não pode deixar ela totalmente a sol pleno, que ela fica numa cor bem escurecida, amarronzada, e
fica um pouco definha. Então, eu prefiro cultivar a meia sombra para que ela se desenvolva mais rápido. Esta é a Aloe striata. Ela é uma planta que no momento está verde, mas ela fica numa cor laranja, bem intenso, bem bonita. É uma planta de fácil cultivo, que eu também cultivo a meia sombra, meio período de sol, para que, senão ela queima. Então, é uma planta belíssima da família das aloes. Essa daqui é a Gila. Eu tinha muita dificuldade com Gila no cultivo ao tempo. Ela sempre no período, na estação de inverno, crescia, ficava maravilhosamente bonita. E depois, com as chuvas, ela apodrecia e praticamente eu quase a perdi. Eu consegui fazer 3 mudinhas e agora eu estou retomando o cultivo com ela. Então, essa daqui é a Gila. Pessoal, eu ainda tenho todas essas daqui de compactas para estar mostrando para vocês. Tenho na bancada aqui nos vasinhos de barro. Essas daqui que precisam ser replantadas naqueles vasinhos maiores, os quadradinhos. E eu pretendo estar mostrando para vocês. Então, continua me acompanhando, que eu estarei fazendo a identificação de todas as minhas suculentas, as compactas, as gibifloras. Então, eu tenho bastante gibiflora para fazer replante. E daí eu gostaria que vocês estivessem acompanhando comigo, tá bom? Obrigado quem me acompanhou até aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!